Yeah. Yeah. E aí vamos continuar o estudo da lição 5, Poder, Propósito e Perseverança. Hoje, domingão, dia 25 de janeiro, é de nosso roteiro original. Dia de estudarmos onde está escrito na Bíblia a história de que quando os discípulos foram presos, Jesus enviou um anjo para libertá-los e dar novamente mais uma missão para pregar para mais pessoas. Mas, Eduardo, onde está escrita essa mensagem? Está em Atos capítulo 5, versículo 17 a 29. Pegue já a sua Bíblia, abra em Atos 5 e leia para que você entenda mais, né? A vida dos apóstolos passou por uma verdadeira revolução depois que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Estudamos o dia de Pentecostes na segunda lição. Se você não estudou, volte em alguns vídeos para que você venha estudar sobre o dia de Pentecostes, que foi o dia que foi recebido o Espírito Santo para os discípulos. Que a partir daquele dia, a comunhão deles mudou drasticamente para melhor, é claro. Então, se você já leu, e se você não leu, leia agora. E vamos lá responder as perguntas de hoje. Primeira pergunta nos diz: os apóstolos afirmaram que eles tinham que obedecer antes a Deus do que os homens. De acordo com esta passagem, quais foram as ordens específicas de Deus? Quais foram as ordens específicas dos homens? Então, quando os líderes judeus foram perguntar por que vocês estão desobedecendo minha ordem, os apóstolos falaram o quê? Nós vamos obedecer a Deus do que vocês, né? Pois a ordem de Jesus era o quê? Ide, pregai por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta era a missão que foi dada de Jesus para os apóstolos. E a outra ordem, que eram dos líderes judeus, entre esses fariseus, saduceus, era o quê? Não ensinem em nome de Jesus, não façam nada em nome de Jesus. Ou seja, era o reverso, era o contrário da ordem de Jesus. E aí, entre escolher entre a ordem dos líderes ou a ordem de Jesus, os apóstolos escolheram firmemente na ordem de Jesus. A segunda pergunta nos diz: quais foram alguns dos principais problemas com que os apóstolos se depararam? Como Deus resolveu? O que isso diz sobre Deus? Então, um dos primeiros problemas, né? Assim, quando os apóstolos começaram o seu ministério, foi o quê? Foi a prisão. Logo no seu primeiro milagre, os líderes judeus prenderam Pedro e João. Só que o que Deus fez, né? Qual foi a resolução para que Deus resolvesse esse problema? Deus enviou um anjo, né? Enviou um anjo para libertá-los da prisão, né? Abriu o cadeado, tirá-los para fora e dar uma missão para eles, né? Vão para o templo pregar lá, né? Para as pessoas. Então, o que isso diz para Deus? Isso nos diz que Deus é onipresente, que Deus está conosco em todos os momentos e que Deus sempre nos livra do mal. Deus sempre está conosco e sempre quer o nosso melhor. E aí, quando um de seus filhinhos está preso, ele vai lá buscar. Amém? Terceira pergunta: quais foram as reações dos apóstolos aos problemas que eles enfrentaram? Tenho as mesmas reações diante dos problemas em minha vida? E os discípulos aqui, os apóstolos, Pedro e João, e eu lembro muito bem como se fosse Paulo e Silas, tranquilos, né? Lembra Paulo e Silas? Eles estavam cantando na prisão, né? Escrevendo cartas, enviando. Pedro e João não era diferente. Eles não estavam tristes, eles estavam alegres, corajosos, perseverantes e com um grande propósito, que é a missão, né? Eles não estavam com medo de ficar lá toda a sua vida, pois sabia que de um jeito ou de outro Deus iria livrar eles da prisão. E hoje em dia, nós, será que estamos
sendo iguais ou diferentes nos problemas diários da nossa vida? Será que estamos sendo encorratados toda hora, né? Sem conseguir escapar? Isso é um erro, que venhamos seguir o exemplo de Deus. Última pergunta. O que posso fazer de forma diferente de hoje em diante para melhorar a maneira de lidar com os problemas que eu encontro? Então, o que eu posso fazer, né? Primeira coisa, você não pode se abalar, não pode se atemorizar, nunca faça isso. Pois isso cria depressão, e isso acaba te tirando o foco. E segundo, coloque Deus em sua vida e confie nele, e o mais ele fará. Porque quando você passa por uma situação difícil, por algum problema, por alguma dificuldade, lembre-se que os apóstolos tiveram dificuldades maiores, mas mesmo assim passaram delas com o pé direito, pois estava com Deus. E que você não esteja diferente. Esteja com Deus, esteja com o Espírito confortador. Feche seus olhos e vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Estamos aqui ouvindo, pregando essa mensagem. Agradecemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.